Olá, essa é a aula número 16 do nosso curso de Escatologia. Nós vamos entrar agora na parte 3 desse curso. Se você perdeu as outras duas partes, eu sugiro fortemente que você volte e comece desde o comecinho, porque nós vamos agora estudar a questão da cronologia das coisas dos finais dos tempos. Nós vamos ver nestas três aulas dessa parte 3, a primeira aula, que é a aula de hoje, nós vamos falar sobre as festas judaicas. Depois vamos falar sobre a 70ª semana de Daniel. E por fim, na aula 18, vamos falar um pouco do cronograma do fim do mundo. Existe ainda a quarta parte. São algumas aulas que vêm ainda após a aula número 18. Mas hoje nós vamos falar sobre as festas judaicas. A ideia na aula de hoje não é fazer um compêndio sobre as festas judaicas, mas ver como que elas se encaixam. Nós vamos ver alguns textos bíblicos e como que essas festas, o que que elas têm a ver, né? Muitas pessoas acham que não tem nada a ver, mas vamos ver que elas falam um pouco de como será o final dos tempos, né? Para iniciar, eu gostaria de tomar como base um texto de Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17. Colossenses 2, 16 e 17 diz assim: Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Eu grifei e vou grifar agora algumas palavras aqui. Veja aqui que ele fala de dias de festa, sábados, e ele fala que também a questão do comer, beber, dias de festa, lua nova, os sábados são sombras de coisas futuras. Então o apóstolo Paulo está falando que estas coisas são sombras de coisas futuras, ou seja, são mandamentos que neles estão embutidos profecias. Então, quando a gente fala de festas, e as festas judaicas ou as festas bíblicas, as festas que estão lá no Antigo Testamento, as festas são sombras das coisas futuras. Ou seja, a festa judaica ela mostra aquilo que iria acontecer. Então nós vamos ver um pouco dessas festas. Vamos ver quais são as festas, né? O capítulo 23 de Levítico, ele é um resumo. Eu sugiro que você leia esse capítulo, né? Eu vou ler apenas alguns versículos aqui, mas o texto de Levítico 23, ele fala sobre as festas, quais são as festas, né? Vamos então iniciar com as chamadas festas de primavera, né? São 4 festas de primavera, você pode ver elas na primeira parte do texto de Levítico 23, que são essas festas que eu vou colocar aqui na tela. A primeira dela é a Páscoa, a festa, creio que é a festa mais conhecida, né? Ou Pêssar, né? Que é a festa que relembra a saída do Egito, né? Do povo de Israel do Egito. A segunda festa é a festa de Hag Hamatzot, que é a festa dos pães ázimos. Essa festa ela está dizendo lá em Levítico 23, de 6 a 8. Talvez você não seja muito familiar com essa festa, mas é uma festa que dura uma semana, na verdade. Ela dura 7 dias e durante esses 7 dias não se come fermento, né? Não se comem coisas com fermento. A terceira festa é a festa de Hag Habikurim, ou a festa das primícias. Lá em Levítico 23, de 10 a 14, ela é uma festa, na verdade, para celebrar o início da colheita. Essas primícias que se dizem aqui é os primeiros frutos ou a primeira ceifa. Então, é uma festa para celebrar o início da colheita. E nessa festa se levava, as primícias para o templo ou para o sacerdote. E a quarta festa, a festa de Shavuot, que é a festa de Pentecostes, uma festa bastante conhecida, até pela repetição que nós temos em Atos capítulo 2, mas a festa original de Shavuot é a festa que é chamada de Pentecostes. Ela celebra a entrega da lei para Moisés no Sinai. Essas são as festas da primavera. Já as festas de outono são 3 festas, que Levítico 23 ele fala. Ele começa falando da festa de Yom Teruah, que é o dia da trombeta, ou a festa das trombetas, que está lá no Levítico 23, versículos 24 e 25. Tem também a festa do Yom Kippur, que é o chamado Dia do Perdão.
na verdade, dia da expiação, né? A palavra Kippur é mais voltada à expiação. E, por fim, a festa de Sukkot, que é a festa dos tabernáculos, né? Essas são as 7 festas que são as festas chamadas as festas judaicas ou as festas bíblicas. As festas judaicas, na verdade, existem outras, né? Existem outros dias que são celebrados, né? Como o Purim, como Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Judaico. Existem outras festas ainda que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu gostaria de me ater a estas 7 festas, as festas de primavera e as festas de outono. Alguns detalhes interessantes dessa festa. Em primeiro lugar, estas festas elas são chamadas de Hukat Olam. O que quer dizer isso? Hukat Olam. Né? Lá nos versículos 14, 21, 31 e 41, tem algo em comum. Né? Lá em Levítico, no próprio texto de Levítico 23, se você for ver, eu sugiro que você veja isso daí, mas veja o que diz lá no versículo, por exemplo, no versículo 21. E naquele mesmo dia pregoareis que tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Estatuto perpétuo é em todas as vossas habitações pelas vossas gerações. Tanto no versículo 14, 21, 31 e 41, ele vai falar, tem essa palavra, né, Hukat Olam, que ela quer dizer estatuto perpétuo. Né? Por 4 vezes aparece essa palavra, estatuto perpétuo, né, pelas vossas gerações. É isso que fala lá, né, com relação a estas 7 festas, né, que elas são Hukat Olam. Hukat quer dizer estatuto, mas é o tipo de estatuto que se faz e não se sabe muito bem por que se está fazendo. Né? É um tipo de mandamento que se faz mesmo eu sem saber o motivo, mas mesmo assim eu faço. Né? Como, por exemplo, o da vaca vermelha, né, que também se faz tudo aquilo, né? Se pega a vaca vermelha, tem toda aquela preparação que é para santificação, mas também não sabe por que a vaca tem que ser vermelha e por que tem que ser uma vaca. Né? Então, tem essas características. Né? Mas uma coisa interessante, que é um estatuto que ele é perpétuo. Né? E tem também a questão do sábado. Né? A exceção é o Shabat. Né? E o Shabat também, que é o sábado semanal, ele é uma festa também, mas ele não é um Hukat Olam, ele é um Brit Olam. Ele é muito mais sério ainda, porque Brit Olam quer dizer aliança perpétua. Né? Assim como o Novo Testamento, né, que é a Brit Hadashah, que é a nova aliança, né? Essa palavra Brit, que é aliança, a mesma palavra que é usada para Brit, que é aliança, para a nova aliança que nós temos em Jesus, é usado também para o sábado, como uma aliança perpétua. Isso daí está lá em Êxodo 31:16. Eu vou ler aqui para vocês, que fala a respeito do sábado. O sábado ele é uma aliança perpétua. Olha o que diz Êxodo 31:16. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando nas suas gerações por aliança perpétua. Ledorotam Britolam, aliança perpétua pelas suas gerações. Então, é isso que fala a respeito do sábado. Né? Talvez você esteja se perguntando, puxa vida, então eu tenho que guardar essas festas porque elas são perpétuas. Né? Então, esse é o detalhe também, que é o número 2 detalhe que eu coloco aqui, do Levítico 23. Por 5 vezes, né? Se em 4 vezes ele fala que é um estatuto perpétuo, por 5 ele fala as seguintes palavras, fala aos filhos de Israel. E é isso que muitas pessoas da igreja até hoje não entendem com relação à lei. Meus irmãos, você que não é judeu, você que não é filho de Israel, tudo isso foi falado aos filhos de Israel. É uma aliança perpétua com os filhos de Israel. A aliança mosaica era uma aliança com os filhos de Israel. Por isso que, por tantas vezes ele fala aos filhos de Israel. A mesma coisa com o Shabat, que é o sábado. Ele fala que é um Brit Olam, ou seja, uma aliança perpétua. Olha o que diz o versículo seguinte de 31:16, de Êxodo 31:16, que é o 17. Diz assim, guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando-o nas suas gerações por aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Ou seja, o sábado, ele não foi crucificado na cruz, ele não deixou de existir, ele não foi substituído pelo domingo, não. Mas ele é uma aliança entre Deus e os filhos de Israel.
né? Esse é um detalhe muito importante, né? O segundo detalhe que eu quero colocar a respeito das festas, e isso incluindo o sábado. E um terceiro detalhe, né, a respeito da própria aliança mosaica, né? A aliança mosaica, muitos crentes não entendem o que ela é, né? A aliança que Deus fez com Israel no Monte Sinai. Muitos ainda não entendem o que é o Antigo Testamento, né? E até mesmo as escolas evangélicas hoje não entendem ainda direito a teologia do Antigo Testamento. A aliança feita com Israel, ela mostra qual é a história do mundo, aquilo que iria acontecer com o mundo, né? Como lembra lá de Colossenses capítulo 2, as festas, as leis alimentares, o sábado, a festa de lua nova, tudo isso são sombra de coisas futuras, sombra daquilo que iria acontecer. Ou seja, na lei mostra a história do mundo. E não somente a história do mundo, mas a lei aponta para a vida de Cristo, né? Lembra do versículo que fala que a lei ela serve de aio para nos conduzir até Cristo. Então a lei aponta para a vida de Jesus Cristo, e não só a vida, mas a obra dele. A obra de Jesus Cristo, sendo aqui na terra ou como o autor de todos nós, de toda a nossa história, né? Desde a criação e até a consumação das coisas, né? Então, quando eu falo a obra de Jesus, não só aquilo que Jesus fez na terra, mas também a sua vinda, né? Toda a obra que ele fez e aquilo que ele irá fazer também. E a lei, ela cumpre-se na nova aliança, né? Ou seja, a lei, elas são sombras de coisas que iriam se cumprir na nova aliança, né? Lembre-se que lembra que Jesus, quando ele fala, né, lá em Mateus capítulo 5, não vim para destruir a lei, eu vim para cumpri-la. Né? Não quer dizer que ele vai cumprir e ninguém mais precisa cumprir. Não, não é nada disso. Né? A lei ela continua valendo. Ele fala, não vim tirar um tio da lei. Né? A lei ela continua. Ela é perpétua, mas ela é perpétua aos filhos de Israel. Logicamente que dentro da lei também existem mandamentos para os não-judeus. Né? E que muitos não-judeus e da igreja de não-judeus hoje não entendem é que mandamento que eu preciso cumprir. Né? Mas isso eu vou deixar para uma outra aula. Né? Eu não quero entrar nessa aula hoje, mas só para não deixar você com dúvida, são as leis lá de Gênesis capítulo 9, que é a aliança de Noé, a aliança noética que Deus fez lá com Noé, que são as leis que se repetem lá em Atos capítulo 15, no primeiro concílio de Jerusalém. Né? Quando estava em discussão, né, quais as leis que os gentios que se convertiam deveriam cumprir, e aí entra-se em consenso a respeito de 4 leis, que na verdade é uma repetição lá de Gênesis capítulo 9. Mas a gente fala isso numa outra aula, que não é um assunto de escatologia. Mas lembre-se, a aliança de Moisés ela se cumpre na nova aliança, e a nova aliança é uma aliança não como a primeira. Leia lá Jeremias 31, de 31 a 33, ele fala, eis que faço uma nova aliança com Judá e com Israel, não uma aliança como eu fiz com seus pais. É isso que muitas pessoas não entendem, por isso, cuidado com a teologia da substituição. O que é a teologia da substituição? Que a igreja substituiu Israel, e todos os mandamentos que eram para Israel agora é para a igreja, e tudo que era de Israel agora é para a igreja. Cuidado com essa teologia, ela é uma teologia errada. Né? Então, isso que diz a teologia da substituição. Não, a nova aliança é uma aliança nova, não como a aliança antiga. Logicamente que nós, os não-judeus, eles têm também uma aliança que foi feita com Noé e com seus filhos. Se você pode ser não-judeu, você pode não ser filho de Israel, mas com certeza você é filho de Noé, porque todos descendemos de Noé, não importa de que lugar do mundo você é. Então, esses detalhes apenas eu quero levar em conta, por quê? Porque nós vemos hoje em muitas igrejas gente tocando chofar para baixar o Espírito Santo. Gente, vamos parar com isso. Né? Não é porque você vai colocar um símbolo judaico na sua igreja que você vai ser mais ou menos santo. Não, logicamente que nós temos que nos lembrar da herança que nós temos. Nosso Deus é o Deus de Israel. Né? Então nós devemos nos lembrar da nossa herança e também das raízes que nós temos. Mas isso não se deve confundir. Né? A gente percebe, eu já fui em igrejas que fazem a festa do tabernáculo só para o pastor poder falar aquele versículo que ninguém deve ir de mão vazia na hora da oferta. Né? Então tem pastor malandro aí, querendo tirar o dinheiro dos outros, fazendo festa, né, para querer tirar o dinheiro do povo. Isso
é errado, isso a gente não pode tolerar nas nossas igrejas. Mas vamos voltar um pouco às festas judaicas, né? Desculpe o meu desabafo aqui. Vamos falar das festas judaicas. A gente falou das festas da primavera, Páscoa, Pães Ázimos, Primícias e Pentecostes, e as festas do outono, trombetas, Dia do Perdão e tabernáculos. Eu coloquei esse esquema aqui para você ver, né, essa linha do tempo, porque entre a primavera e o outono existe a colheita, e as festas elas são guiadas pela colheita, né, pela colheita que ela é realizada em Israel. E uma coisa interessante a respeito das festas judaicas, né, a gente lembra que eu falei, elas, conforme a Bíblia nos ensina, as festas elas são sombra das coisas futuras, ou seja, todas as festas são profecias, coisas que iriam acontecer. E uma coisa interessante é que todas as festas da primavera elas já se cumpriram na Nova Aliança. Né? E eu gostaria de ler alguns textos para provar isso na Bíblia, que as festas já se cumpriram. Veja lá, a Páscoa, né? A primeira que é a primeira festa. 1 Coríntios, capítulo 5 e versículo 7. Deixa eu abrir aqui para vocês ler 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Veja lá, Cristo, a nossa Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. Ele é a nossa Páscoa. Então, o sacrifício de Jesus, a Páscoa, né, e se você for ver na Bíblia todo o processo com o qual o cordeiro pascal deveria ser imolado, ele é exatamente a maneira com a qual Cristo foi sacrificado na cruz e se deu por nós. Até mesmo o horário em que o cordeiro era sacrificado, a maneira onde ele era sacrificado, tudo isso aponta para Jesus Cristo. A mesma coisa para os pães ázimos. Veja lá o versículo seguinte, 1 Coríntios 5:8. O apóstolo Paulo diz: Por isso façamos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Veja que o apóstolo Paulo está falando a respeito dessa festa. Algo interessante, essa festa é uma festa de 7 dias. 7 dias quer dizer um período completo. Ou seja, é um período, depois da Páscoa existe um período sem fermento. O fermento na Bíblia ele é o pecado, é símbolo do pecado. Ou seja, após a Páscoa é o tempo que nós estamos vivendo, o tempo onde nós não precisamos mais viver com o pecado em nossas vidas. Somos nós que escolhemos se queremos ou não esse fermento dentro das nossas vidas, dentro das nossas casas. Mas o apóstolo Paulo ele fala, nós devemos tirar isso da nossa vida, assim como o judeu, durante esses 7 dias, antes da Páscoa mesmo, ele faz uma limpeza, regra, ele tem que fazer uma faxina, tirar tudo quanto é fermento, né, coisas de massa, de pão, né, tirando de bebidas que não é fermentado, né, é uma fermentação natural. O judeu ele também na Páscoa ele bebe o vinho fermentado, porque não é colocado fermento, é uma fermentação natural. Mas com relação aos fermentos, que é o fermento de pão, né, então esse fermento ele deve ser colocado. Somos nós que escolhemos se esse fermento, que é o pecado, está ou não em nossas vidas. Por isso que o apóstolo Paulo fala, vamos tirar esse fermento das nossas vidas. A terceira festa, a festa das primícias. Olha o que o apóstolo Paulo lá diz, 1 Coríntios também, no capítulo 15 e no versículo 20. 1 Coríntios 15, versículo 20, o apóstolo Paulo fala, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. É interessante que talvez você fale, mas é só a mesma palavra. Não, a primícia ela mostra, tem essa questão. Lembra da colheita? A colheita, o símbolo da colheita é a ceifa, ou seja, você ceifar uma vida. Então ela tem a ver com morte e ressurreição. E o apóstolo Paulo ele fala que é a primícia dos que dormem, ou seja, o primeiro que ressuscitou dentre os mortos. Assim como nas primícias, os primeiros frutos eram dados a Deus, assim como lembra que a primícia é o início da colheita. Então Jesus ele é a primícia dos que dormem. De novo, o Messias, Jesus, a lei aponta para ele, aponta para a vida e obra de Jesus. E Pentecostes, esse é o mais fácil. A festa de Pentecostes ela se cumpre lá em Atos capítulo 2, assim como foi dada a lei lá em Pentecostes. Em Atos capítulo 2 nós vemos a promessa da nova aliança, não de que Deus ele daria a lei escrita com o seu dedo nas tábuas, mas é a lei escrita com o dedo nos corações, conforme diz lá em Jeremias 31. Então é o cumprimento
desta festa de primavera. Mas algo interessante nós vemos com relação às festas de outono, que são as festas após a colheita, que é a festa das trombetas, dia do perdão e dia dos tabernáculos. Né? Adivinha o que? Elas ainda não se cumpriram. Né? Ou seja, estas festas elas ainda falam para nós o que há de acontecer com o mundo, com a humanidade. De maneira que nós deveríamos estudá-las bem. Né? Nós que somos da igreja, nós deveríamos estudá-las, porque é lá que fala, né, o que acontecerá com a humanidade. Né? Não é à toa que o livro de Zacarias fala que nos últimos tempos, né, várias pessoas pegarão na roupa do judeu, né, 10 pessoas pegarão na roupa do judeu, segurando ele e falam: me ensina o caminho, né, me fala para onde eu devo ir. Por quê? Porque na história judaica, na tradição judaica, na lei de Israel, está aquilo que irá acontecer. Né? Isso são traços daquilo que ainda irá acontecer com toda a humanidade. Por isso que Deus preserva esse povo até hoje. Deus tem preservado, tem guardado esse povo, tem guardado a sua lei, porque lá está escrito aquilo que irá acontecer. Um detalhe interessante a respeito dos cumprimentos das festas. Né? Um detalhe é que o cumprimento profético sempre ocorreu exatamente na data da Páscoa, na data da festa. Por exemplo, Cristo morreu na Páscoa, né, no dia exato da Páscoa. Né? O cumprimento, né, que foi a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo, ele também foi no dia da Páscoa. A mesma coisa, após a morte de Cristo, né, assim como nós temos 7 dias de festa sem fermento, também temos agora um tempo que não existe mais fermento, um tempo que nós não precisamos mais conviver com o pecado. Né? A mesma coisa a respeito da ressurreição de Jesus, que foi exatamente na época das primícias. Né? De fato que Cristo ele é a primícia daqueles que dormem, ou seja, a inauguração do tempo da colheita, né? Ele também casa certinho com a ressurreição de Cristo. E o Pentecoste cristão também ocorreu na mesma data do Pentecoste judaico, ou seja, a data que desceu o Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre aqueles que estavam no cenáculo, também a mesma data que ocorreu o Pentecoste judaico. Né? Então, isso é algo interessante, o que nos leva a crer que as festas futuras também ocorrerão na mesma data. É bem provável que isso aconteça, mas quem viver verá, como diz o ditado. Né? Vamos lá, então a festa das trombetas. Eu vou passar rapidamente sobre essas 3 últimas festas também e tentar adivinhar aqui o que irá acontecer, né? Mas apenas algo, talvez você pode também buscar aprender um pouco mais dessas festas e, na verdade, eu estou aqui, isso aqui é só um chute inicial, né? Mas eu encorajo você a estudar também e desenvolver esse assunto que é muito pouco estudado, na verdade, que é como que as festas elas mostram a escatologia, o que irá acontecer na escatologia. Mas a festa das trombetas, então. Né? A festa das trombetas, o que fala a palavra de Deus, que ela é uma santa convocação. E algo interessante é que após a festa das trombetas, ele é o primeiro dia do ano, é a festa de Rosh Hashanah, né? Que é a festa. O ano, na verdade, judaico, ele começa no 7º mês. Né? Isso é algo interessante. Ele não começa no 1º mês, ele começa no 7º mês. Ou seja, logo após as trombetas é quando inicia o ano. E é uma festa que é um memorial que tem o sonido de trombetas. Ora, eu não consigo ver outro cumprimento que senão o que a própria Bíblia fala, né? Lá em 1 Coríntios 15:52. Num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Né? Ou seja, a trombeta soará, assim como se toca as trombetas na festa das trombetas, a primeira coisa que irá acontecer com a igreja, né, e Israel também, né, porque a promessa também é para eles, é que a trombeta soará. E assim como após a trombeta se inicia um novo ano, é o início também de uma nova era. O início após a trombeta é o início de uma nova era. O dia do perdão é o dia da expiação. Uma coisa que a palavra de Deus fala, que neste dia afligireis as vossas almas.
né? Ou seja, são 10 dias após a festa das trombetas. Os rabinos ensinam que nesses 10 dias se define o destino das pessoas, né? Nesses 10 dias se mostra o que acontecerá com a pessoa, né, no ano seguinte, se para bem ou se para mal. E para mim, na minha interpretação, é que esse dia de aflição, né, nesse dia que se aflige a alma, né, o judeu ele faz isso jejuando, não tendo nenhum tipo de prazer, né, para mim isso daí mostra o grande e terrível dia do Senhor, né, um dia que haverá grande e terrível aflição, não para aqueles que servem a Deus, mas aqueles que não servem a Deus. Então, para mim, o dia da expiação será o grande e terrível dia do Senhor, o dia em que Deus ele vai expiar o pecado, né? Ele vai acabar com a força do pecado, com as forças do mal. Na festa dos tabernáculos, né, talvez aliás, voltando um pouco ao dia do perdão, talvez esse seja o grande dia do Armagedon, né, que a gente vê lá que ele ocorre após a sétima trombeta, né, talvez sejam aí esses 10 dias, sejam os 10 dias que ocorrerão as 10 taças, né, após a sétima trombeta. Eu creio que a sétima trombeta ocorrerá no dia das trombetas, né, que isso daí dá mais ou menos, fica entre o mês de setembro e outubro, mais ou menos. O dia da trombeta varia de ano para ano, né, nunca é um dia certo. Mas, e esse o dia do perdão talvez seja o dia do Armagedon, né? É possível que seja. A festa dos tabernáculos, né, é uma festa que ocorre 15 dias após a festa das trombetas. Ela também é uma santa convocação e diz que no primeiro dia haveria descanso e no oitavo dia também haveria descanso. É uma festa que dura 7 dias. E nesses 7 dias, diz a palavra de Deus, que o povo deve habitar em tendas. É isso que ocorre até hoje, né? Se cria uma sucá, né, que é como é chamada a tenda, né? Se faz a tenda de palmeiras, né? Coloca a tenda e normalmente as pessoas dormem no quintal, né, nessa tenda, nos 7 dias, né? Se você procurar no Google sucá, né, você vai ver lá as tendas, ou Sukkot, que é o nome da festa dos tabernáculos, você vai ver algumas tendas, né, de como que eles fazem para dormir. Mas é interessante isso daí que ele fala, por isso que eu falei antigamente, em aulas passadas, a respeito de tendas, né? Porque se você for lá, vem em Apocalipse capítulo 20, versículo 9, fala algo muito interessante. Apocalipse 20, 9 diz assim, né, com relação ao milênio, né, que na guerra de Gog e Magog. E olha o que acontece no versículo 9. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Veja então que interessante, né? Essas forças do mal, elas cercam o arraial dos santos, né? Ou seja, os santos eles vão morar em arraiais. Não são mansões celestiais, mas são arraiais, são tendas, né? Então, quando a gente fala da festa dos tabernáculos, a gente fala de um tempo. Como que eu sei que é um tempo, né? E talvez esses 1000 anos seja esse tempo, porque a festa ela dura 7 dias. Lembra? Assim como você tem os 7 dias da festa dos pães sem fermento, que é o período que nós vivemos agora, esse tempo, né? Então a gente percebe que esse 7 tem relação a um tempo. A gente vai ver um pouco isso na aula que vem, quando falar das 70 semanas de Daniel. Mas esse 7 tem relação a um tempo completo, né? E esse 7 da festa que a gente tem de tabernáculos, ele é um tempo de habitação em tenda, e esse tempo, né, esse 7, que é os 7 dias da festa, será esse tempo, o milênio, onde eu creio que nós habitaremos em tendas. Como nós sabemos isso? Né? Porque diz que no oitavo dia também haverá descanso. Né? Ou seja, são 2 descansos. Por que 2 descansos? Porque é o primeiro descanso depois que nós temos, né, a volta de Jesus, acabando com as forças do mal, e também no oitavo dia. Né? Novamente as forças do mal serão derrotadas quando Satanás ele for solto e tivermos a guerra de Gog e Magog, a batalha de Gog e Magog. Né? Após isso, teremos um novo descanso, que é o mundo vindouro, o novo céu e a nova terra. Bom, estas são as festas. A minha ideia não era fazer um compêndio sobre as festas novamente, mas algo a você pensar. Né? Talvez você nunca tinha pensado nisso, mas as festas sim, elas apontam para as coisas futuras e para aquilo que acontecerá. Eu gostaria de deixar um texto de Salmo 118:15,
que eu creio que também é um texto escatológico, que diz: nas tendas dos justos a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. Que Deus abençoe e até a próxima aula.